Espírito Santo, renova a minha fé para que eu possa ouvir a voz de Deus novamente. Existe uma dor silenciosa que muitos carregam sem coragem de admitir. Não é falta de fé, não é afastamento de Deus. É o cansaço espiritual de quem continua crendo, orando e caminhando, mas já não consegue reconhecer com clareza a voz de Deus como antes. A fé ainda existe, mas parece enfraquecida. A oração ainda acontece, mas soa vazia. O coração ainda espera, mas sente confusão em vez de direção. Esse estado não surge de um dia para o outro. Ele se forma quando o coração passa por pressões prolongadas, decisões difíceis, expectativas frustradas e silêncios que não foram compreendidos. Aos poucos, a sensibilidade espiritual diminui. Deus continua falando, mas a alma já não percebe com nitidez. E isso gera insegurança, porque quando não ouvimos Deus, começamos a duvidar do caminho, das escolhas e até de nós mesmos. Este conteúdo não é sobre fórmulas para ouvir Deus, nem sobre técnicas espirituais. É sobre renovação. Porque antes de ouvir novamente a voz de Deus, a fé precisa ser restaurada por dentro. E quem faz esse trabalho não é o esforço humano, é o Espírito Santo. Ele não força, não acusa, não pressiona. Ele renova com cuidado, devolve sensibilidade e realinha o coração com paz. Se você sente que ainda crê, mas já não escuta Deus como antes, isso não é o fim da sua caminhada. Pode ser o início de uma restauração profunda. Porque quando o Espírito Santo renova a fé, a voz de Deus não volta como ruído externo, ela volta como clareza interior. É possível ter fé e, ainda assim, perceber que a sensibilidade espiritual enfraqueceu. Muitas pessoas confundem essas duas coisas e se culpam desnecessariamente. Crer em Deus não significa, automaticamente, conseguir discernir sua voz com clareza em todas as fases da vida. A fé pode permanecer viva, enquanto a escuta espiritual precisa ser restaurada. A fé sustenta a caminhada. A sensibilidade espiritual direciona a caminhada. Quando uma delas enfraquece, a outra sofre impacto. Você continua crendo, mas começa a caminhar com insegurança. Questiona decisões simples, fica em dúvida sobre o que antes era claro. Não porque Deus parou de falar, mas porque o coração está cansado, sobrecarregado ou desalinhado. Esse enfraquecimento não é sinal de pecado oculto, como muitos pensam. Na maioria das vezes é resultado de desgaste espiritual, excesso de ruído interior, pressão emocional, medo de errar, cobranças internas e externas. Tudo isso vai abafando a percepção da voz de Deus. O coração fica ocupado demais, tentando sobreviver para conseguir escutar com profundidade. Deus entende esse processo. Ele não se afasta quando a sensibilidade diminui. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Mas a voz de Deus não compete com o caos interior. Por isso, o Espírito Santo começa um trabalho silencioso de renovação da fé. Ele fortalece o interior para que a escuta seja restaurada de forma saudável, sem confusão, sem pressa e sem medo. Quando você entende que a fé pode existir mesmo quando a escuta precisa ser renovada, a culpa dá lugar à esperança. Você para de se acusar e começa a se abrir para o cuidado de Deus. E esse é o primeiro passo para ouvir novamente. Porque o Espírito Santo trabalha em corações que reconhecem sua necessidade, não em corações que se condenam. Existe uma diferença que precisa ser discernida com maturidade espiritual. O silêncio de Deus não é a mesma coisa que a dormência espiritual do coração. Muitas pessoas confundem esses dois estados e sofrem desnecessariamente. Quando Deus silencia, Ele continua presente. Quando o coração se torna espiritualmente dormente, a presença de Deus continua, mas a percepção diminui. O silêncio de Deus costuma ser intencional e formativo. Ele acontece quando Deus está amadurecendo a fé, ensinando confiança e aprofundando o relacionamento. Nesse silêncio, ainda há paz, ainda há direção interior, ainda há sustentação. Já a dormência espiritual surge quando o coração está sobrecarregado, cansado ou ferido. Não é ausência de Deus, é excesso de ruído interno.
Quando o coração está espiritualmente cansado, tudo parece confuso. A pessoa ora, mas não sente clareza. Lê a palavra, mas não percebe direção. Busca conselhos, mas permanece insegura. Isso gera a sensação de que Deus está distante, quando, na verdade, Ele está trabalhando em um nível mais profundo, preparando o interior para voltar a ouvir com nitidez. Deus não fala para disputar atenção. Ele fala quando o coração está disposto a escutar. Por isso, o Espírito Santo começa tratando a dormência antes de restaurar a clareza. Ele acalma, reorganiza, fortalece a fé e cura o desgaste invisível. Só depois disso a voz de Deus volta a ser percebida com paz e segurança. Muitos se desesperam tentando forçar respostas quando o convite de Deus é para repousar. O silêncio não é punição, é cuidado. E a dormência não é condenação. É um sinal de que o coração precisa de renovação. Quando essa diferença é compreendida, a ansiedade diminui e o processo de restauração se torna mais leve. Se você sente que não está ouvindo Deus como antes, isso não significa que Ele se calou para sempre. Pode significar que o Espírito Santo está trabalhando para curar o cansaço interior que impede a escuta. E quando essa cura acontece, a voz de Deus volta a ser reconhecida não com esforço, mas com clareza e paz. O cansaço espiritual é um dos maiores bloqueios para a percepção da voz de Deus e quase nunca é tratado com a seriedade que merece. Ele não surge porque a pessoa deixou de amar a Deus, mas porque carregou mais peso do que deveria por tempo demais. Pressões constantes, decisões difíceis, expectativas não resolvidas e a tentativa de ser forte o tempo todo vão desgastando o interior até que a fé começa a enfraquecer na prática. Quando a alma está cansada, ela perde sensibilidade, não perde fé, perde escuta. A pessoa continua acreditando, mas já não consegue discernir com clareza o que Deus está dizendo. Tudo parece urgente, confuso, pesado. O coração fica dividido entre medo de errar e medo de ficar parado. Esse estado gera ansiedade espiritual, que é extremamente prejudicial para ouvir a voz de Deus. Deus não ignora esse cansaço. Ele não cobra desempenho espiritual de quem está esgotado. Pelo contrário, o Espírito Santo começa a agir como consolador, restaurador e fortalecedor. Antes de orientar, ele sustenta. Antes de direcionar, ele renova, porque um coração cansado não consegue discernir, apenas reagir. Muitos tentam resolver o cansaço espiritual com mais esforço, mais atividades, mais palavras, mais compromissos religiosos. Mas isso só aprofunda o desgaste. A renovação não vem do excesso, vem do realinhamento. O Espírito Santo ensina a desacelerar por dentro, a silenciar ruídos desnecessários e a descansar na presença de Deus sem culpa. Quando o cansaço começa a ser tratado, algo muda. A fé não volta de forma explosiva, mas de forma estável. A paz retorna primeiro, depois a clareza. A escuta não volta como uma voz alta, mas como uma convicção tranquila. E esse é o sinal de que a renovação está acontecendo do jeito certo. Se você sente que sua fé está cansada, não se acuse, reconheça. Esse reconhecimento abre espaço para o Espírito Santo renovar o que foi desgastado. E quando a fé é renovada, a voz de Deus deixa de ser confusa e volta a ser percebida com segurança, sem pressa e sem medo. O Espírito Santo não entra na vida de alguém para acusar, pressionar ou expor falhas. Ele entra para restaurar o que foi enfraquecido e realinhar o que saiu do lugar. Quando a fé está cansada e a escuta espiritual confusa, é o Espírito Santo quem inicia o processo de renovação de forma cuidadosa, respeitando o tempo e a condição do coração. A renovação espiritual não começa com grandes revelações, começa com sensibilidade sendo devolvida. O Espírito Santo trabalha no interior, acalmando pensamentos acelerados, curando tensões acumuladas e reorganizando emoções que estavam sobrecarregadas. Ele não fala alto para competir com o ruído interno. Ele reduz o ruído para que a voz de Deus volte a ser percebida. Muitos esperam que o Espírito Santo
Renove a fé com experiências intensas, mas na maioria das vezes ele age com suavidade. A fé começa a ser fortalecida quando o coração volta a sentir paz sem motivo aparente, quando a ansiedade diminui, quando a pressa perde força. Esses sinais discretos indicam que a renovação está em andamento. O Espírito Santo também devolve discernimento. Aquilo que antes gerava confusão começa a se organizar. Decisões passam a ser avaliadas com mais clareza. A pessoa já não se sente empurrada por urgências internas. A fé deixa de reagir e passa a responder com equilíbrio. Essa mudança é fundamental para ouvir a voz de Deus novamente sem distorções. Quando a fé é renovada pelo Espírito Santo, o relacionamento com Deus deixa de ser pesado. A oração já não é esforço, é descanso. A palavra deixa de ser obrigação, é alimento. A presença de Deus deixa de ser buscada com ansiedade, é percebida com naturalidade. Esse ambiente interior é onde a voz de Deus volta a ser reconhecida com segurança. Se você sente que algo dentro de você está sendo acalmado, reorganizado e fortalecido aos poucos, isso é o Espírito Santo trabalhando. Ele está preparando seu coração para ouvir Deus novamente sem medo, sem confusão e sem desgaste. A renovação da fé é o caminho que ele usa para restaurar a clareza espiritual. A pressão espiritual constante é um dos ambientes mais perigosos para a escuta da voz de Deus. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração entra em estado de sobrevivência. Quando tudo parece urgente, quando decisões precisam ser tomadas rapidamente e quando o medo de errar se torna dominante, a fé começa a operar pela ansiedade, não pela confiança. E a ansiedade espiritual distorce a percepção. Deus não fala através da pressão, ele fala através da paz. Quando o coração está pressionado, qualquer pensamento parece direção, qualquer impulso parece resposta. Isso gera confusão, insegurança e, muitas vezes, arrependimentos. O Espírito Santo não conduz pelo peso, ele conduz pelo descanso interior, mesmo quando o caminho exige coragem. Muitos perdem a clareza espiritual porque passaram tempo demais tentando sustentar coisas que Deus nunca pediu que sustentassem sozinhos. Responsabilidades assumidas sem discernimento, expectativas colocadas sobre si mesmo, cobranças internas que não vieram de Deus. Tudo isso cria um ambiente interior onde a voz de Deus é abafada, não porque ele parou de falar, mas porque o coração está sobrecarregado demais para escutar. O Espírito Santo começa a restaurar a escuta quando a pressão é tratada. Ele convida o coração a soltar o que não é essencial, a reconhecer limites e a parar de se culpar por não conseguir controlar tudo. Esse alívio não é sinal de desistência, é sinal de alinhamento. Deus não exige mais do que Ele mesmo sustenta. Quando a pressão diminui, a fé volta a respirar. A mente desacelera, o coração se acalma. E nesse ambiente, a voz de Deus volta a ser percebida com clareza. Não como urgência, mas como convicção. Não como cobrança, mas como direção segura. Esse é o padrão do Espírito Santo. Se você sente que viveu tempo demais sob pressão espiritual, este é um chamado à renovação. Deus não quer que você ouça sua voz com medo. Ele quer que você a reconheça com paz. E quando o Espírito Santo alivia o peso interior, a fé é fortalecida e a escuta espiritual é restaurada de forma saudável e duradoura. Antes de devolver clareza, Deus renova a fé. Essa ordem é intencional e cheia de sabedoria. Muitos pedem direção quando, na verdade, o que está enfraquecido é a confiança interior. Um coração inseguro até pode ouvir algo, mas interpretará tudo com medo. Por isso, o Espírito Santo começa fortalecendo a fé antes de permitir que a voz de Deus seja discernida novamente com nitidez. A fé enfraquecida faz a pessoa duvidar até daquilo que já sabe. O que antes era convicção se torna questionamento constante. Não porque Deus mudou, mas porque o coração perdeu estabilidade. O Espírito Santo atua exatamente aí, restaurando a base. Ele relembra quem Deus é, reafirma promessas, devolve segurança interior
e reorganiza a confiança que foi desgastada ao longo do caminho. Essa renovação não acontece de forma brusca, ela é progressiva. Primeiro, a fé para de se acusar. Depois, ela volta a descansar. Em seguida, começa a confiar novamente. Só então, a clareza espiritual retorna. Quando Deus fala a um coração renovado, suas palavras não geram confusão, geram firmeza. Não geram medo, geram direção. Muitos querem ouvir Deus para se sentirem seguros, mas Deus quer que a fé seja renovada para que a segurança não dependa apenas da voz, mas do relacionamento. Quando a fé está firme, mesmo um direcionamento simples é suficiente. Não é preciso sinais excessivos, nem confirmações repetidas. O coração confia. O Espírito Santo trabalha dessa forma para proteger você. Uma clareza espiritual entregue a um coração frágil pode gerar decisões precipitadas. Uma fé renovada sustenta a direção recebida, mesmo quando surgem desafios. Por isso, Deus fortalece primeiro, orienta depois. Essa ordem preserva o coração e amadurece a caminhada. Se você sente que Deus tem fortalecido sua fé nos últimos tempos, mesmo sem falar claramente sobre decisões específicas, isso não é ausência de resposta, é cuidado. Ele está preparando você para ouvir novamente com maturidade, paz e segurança. E quando a voz de Deus for discernida, ela encontrará um coração firme, não ansioso. Ouvir a voz de Deus não depende de emoções intensas, e esse é um dos maiores ajustes que o Espírito Santo faz quando renova a fé. Muitos acreditam que só estão sendo guiados quando sentem algo forte, quando há comoção interior ou impacto emocional. Mas a maturidade espiritual ensina que Deus fala, na maioria das vezes, de forma serena, firme e constante. Quando a fé está enfraquecida, o coração passa a buscar sensações para confirmar direção. Se não sente, duvida. Se não se emociona, questiona. Esse padrão gera insegurança espiritual. O Espírito Santo corrige isso ao renovar a fé, ensinando que a voz de Deus não se reconhece pela intensidade emocional, mas pela paz que acompanha a direção. Deus não compete com emoções. Ele não precisa causar impacto para ser ouvido. Quando a fé está saudável, a orientação divina vem como convicção tranquila. Não gera agitação, não provoca pressa, não cria confusão. Ela se instala no interior com clareza e permanece mesmo quando as emoções oscilam. Esse aprendizado é essencial, porque emoções variam, mas a direção de Deus permanece. Uma fé renovada aprende a discernir a voz de Deus, mesmo em dias comuns, sem grandes sentimentos espirituais. Aprende a confiar no que foi recebido com paz, mesmo quando o coração não está eufórico. O Espírito Santo ensina o coração a não depender de sensações para obedecer. Isso traz liberdade espiritual. A pessoa deixa de viver refém do que sente e passa a caminhar pelo que discerne. Essa mudança fortalece a fé e estabiliza a escuta espiritual, tornando-a mais confiável e madura. Se você percebe que hoje consegue confiar em uma direção recebida, mesmo sem grandes emoções, isso é sinal de renovação espiritual. O Espírito Santo está ensinando você a ouvir Deus com maturidade. E essa escuta firme, baseada em paz e convicção, é o que sustenta uma caminhada sólida, mesmo quando os sentimentos variam. Um dos maiores obstáculos para ouvir a voz de Deus é o ruído interior acumulado ao longo do tempo. Pensamentos repetitivos, medos não resolvidos, lembranças de decisões passadas, cobranças internas e expectativas frustradas vão se sobrepondo dentro do coração. Esse excesso não permite silêncio suficiente para discernir com clareza. Deus continua falando, mas a mente não consegue aquietar para perceber. O Espírito Santo não começa falando mais alto. Ele começa organizando o interior. Ele traz ordem onde há confusão, silêncio onde há excesso de pensamentos e descanso onde houve tensão prolongada. Muitas vezes, a pessoa pensa que precisa de uma palavra nova de Deus, quando, na verdade, precisa de um coração menos agitado para ouvir o que Ele já está dizendo.
O ruído interior faz a pessoa confundir pensamentos próprios com direção divina. Tudo parece urgente, tudo parece decisão espiritual, tudo parece sinal. Isso gera insegurança e medo de errar. O Espírito Santo age removendo essa pressa. Ele ensina a esperar, a filtrar, a discernir com calma. Onde há pressa, Deus não governa. Onde há paz, Ele direciona. Quando o interior começa a se aquietar, a escuta espiritual muda. A pessoa passa a perceber que a voz de Deus não vem acompanhada de confusão. Ela traz clareza progressiva, não exige respostas imediatas. Ela se confirma com paz ao longo do tempo. Esse padrão começa a ficar claro quando o Espírito Santo assume o controle do interior. A renovação da fé passa por esse processo de limpeza interior. Não é algo instantâneo, é um realinhamento contínuo. Pensamentos começam a perder força, medos deixam de governar, a mente aprende a repousar, e nesse ambiente, a voz de Deus volta a ser reconhecida não como urgência, mas como direção segura. Se você sente que sua mente tem estado cheia demais para ouvir Deus, isso não é falta de espiritualidade. É sinal de que o Espírito Santo deseja reorganizar seu interior. Permita esse processo. Quando o ruído diminui, a fé se fortalece, e a voz de Deus se torna clara novamente, sem esforço e sem confusão. Existe uma diferença clara entre a voz de Deus e a urgência interior, que muitas vezes confundimos com direção espiritual. A urgência pressiona, acelera, cobra decisões imediatas e gera medo de perder oportunidades. A voz de Deus, ao contrário, orienta com firmeza e paz. Ela não empurra, ela conduz. Quando a fé está enfraquecida, essa distinção fica difícil de perceber. A urgência interior nasce do medo. Medo de errar, medo de atrasar, medo de desagradar, medo de perder o controle. Esse medo cria uma sensação constante de que algo precisa ser resolvido agora. Nesse estado, o coração reage, não discerne. O Espírito Santo trabalha para curar esse padrão, porque Deus não governa pela ansiedade. Quando a fé é renovada, a pressa perde força. O coração aprende a esperar sem se angustiar. Aprende que Deus não trabalha sob pressão emocional. A direção divina permanece válida, mesmo quando o tempo passa. Aquilo que vem de Deus não expira pela espera. Essa compreensão devolve segurança ao coração. A voz de Deus também não gera confusão contínua. Se algo parece trazer mais medo do que paz, mais peso do que clareza, mais agitação do que confiança, é preciso parar e reavaliar. O Espírito Santo ensina o coração a testar as direções não pela intensidade, mas pelo fruto interior que elas produzem. Esse discernimento protege a caminhada espiritual. Evita decisões precipitadas, escolhas feitas por impulso e arrependimentos desnecessários. A fé renovada aprende a reconhecer quando Deus está conduzindo e quando o coração está apenas tentando fugir da insegurança. Se você sente que muitas vezes agiu por urgência e depois percebeu que não era a direção de Deus, isso não é condenação, é aprendizado. O Espírito Santo usa essas experiências para amadurecer a escuta espiritual. E quando a fé é renovada, a diferença entre a voz de Deus e a pressa interior se torna cada vez mais clara. Quando a fé é renovada pelo Espírito Santo, algo fundamental é restaurado junto com ela: a confiança espiritual. A pessoa deixa de caminhar desconfiando de si mesma, duvidando de cada passo e questionando continuamente se está errando. A insegurança dá lugar a uma estabilidade interior que não depende de confirmações constantes. A falta de confiança espiritual faz o coração buscar sinais o tempo todo. Qualquer detalhe vira motivo de dúvida, qualquer silêncio vira ameaça. Isso cansa, desgasta e enfraquece ainda mais a fé. O Espírito Santo não alimenta esse ciclo. Ele renova a fé para que o coração volte a confiar na condução de Deus, mesmo quando tudo ainda não está completamente claro. Quando a confiança espiritual retorna, a relação com Deus muda.
A pessoa já não precisa ouvir algo extraordinário todos os dias para permanecer firme. Ela confia que Deus está guiando, mesmo nos dias simples, mesmo nas decisões pequenas, mesmo quando não há grandes emoções envolvidas. Essa confiança traz descanso e fortalece a caminhada. Deus deseja que seus filhos caminhem com segurança interior, não com medo constante de errar. A fé renovada entende que Deus corrige, ajusta e redireciona quando necessário. Ele não abandona quem erra tentando obedecer. Essa certeza remove o peso da perfeição espiritual e abre espaço para uma escuta mais leve e madura. A confiança espiritual também protege contra a paralisia. Muitas pessoas deixam de agir porque têm medo de não estar ouvindo Deus corretamente. Quando a fé é renovada, o coração aprende a avançar com responsabilidade e paz, sabendo que Deus está acompanhando cada passo. A obediência deixa de ser tensa e passa a ser confiante. Se você percebe que hoje consegue tomar decisões com mais serenidade, sem o medo constante de estar fora da vontade de Deus, isso é sinal claro de renovação espiritual. O Espírito Santo está fortalecendo sua fé para que você caminhe ouvindo a voz de Deus com segurança, equilíbrio e paz interior. Uma das barreiras mais profundas para ouvir a voz de Deus é a imagem distorcida que, sem perceber, o coração constrói sobre ele ao longo do tempo. Feridas, frustrações, orações não respondidas e expectativas quebradas podem criar a sensação de um Deus distante, exigente ou imprevisível. Quando essa imagem se instala, a escuta espiritual se torna difícil, porque o coração já não se aproxima com confiança, mas com medo ou defesa. O Espírito Santo trabalha primeiro nessa percepção. Ele não força o coração a ouvir, ele cura a forma como o coração vê Deus. À medida que a fé é renovada, a pessoa começa a reconhecer que Deus não mudou, mas que a dor alterou a maneira como ele foi percebido. Essa correção interior é essencial, porque não se escuta com clareza alguém em quem não se confia plenamente. Quando a imagem de Deus é restaurada, algo se suaviza por dentro. A oração deixa de ser tensa, a espera deixa de ser angustiante. O coração volta a se aproximar de Deus com abertura, não com receio. Essa mudança não acontece por esforço intelectual, mas pela ação delicada do Espírito Santo, que testemunha ao Espírito que Deus continua sendo bom, fiel e presente. Muitos deixam de ouvir Deus porque esperam uma voz dura, acusadora ou cheia de cobrança. Mas o Espírito Santo revela que a voz de Deus é firme sem ser agressiva, clara sem ser confusa, exigente sem ser opressiva. Quando essa verdade se estabelece, a escuta espiritual se torna mais natural, porque o coração já não se fecha por medo do que vai ouvir. A fé renovada aprende a confiar novamente no caráter de Deus. E quando a confiança retorna, a voz de Deus deixa de ser um mistério distante e passa a ser uma orientação acessível. Não porque Deus passou a falar mais, mas porque o coração voltou a escutar sem defesas. Se você percebe que sua visão sobre Deus está sendo ajustada, tornando-se mais leve, mais segura e mais confiante, isso é sinal de renovação profunda. O Espírito Santo está curando percepções distorcidas para que você volte a ouvir a voz de Deus com clareza, sem medo e sem confusão. Há momentos em que ouvir a voz de Deus não significa receber respostas completas, mas aceitar caminhar com obediência, mesmo sem entender tudo. Esse é um ponto delicado da renovação da fé, porque o coração humano deseja segurança total antes de agir. O Espírito Santo ensina algo mais profundo. Deus guia passo a passo, não com mapas completos. Quando a fé está cansada, a pessoa exige clareza total para obedecer. Ela quer garantias, confirmações repetidas e sinais constantes. Mas quando a fé é renovada, o coração aprende a confiar no próximo passo, mesmo que o caminho inteiro ainda não esteja visível. Essa disposição interior abre espaço para que a voz de Deus seja percebida de forma mais clara e contínua. Deus não fala tudo de uma vez porque deseja relacionamento, não apenas execução de ordens. A obediência que nasce da confiança fortalece a escuta espiritual.
Cada passo dado com fidelidade gera mais clareza para o próximo. O Espírito Santo trabalha assim para evitar ansiedade e dependência excessiva de revelações externas. Nesse estágio, o coração aprende a obedecer sem pressa e sem medo. A fé renovada entende que Deus acompanha cada decisão e corrige o caminho quando necessário. Isso remove o peso de acertar sempre e devolve leveza à caminhada. A obediência deixa de ser um teste de perfeição e passa a ser um exercício de confiança diária. A voz de Deus se torna mais clara quando o coração está disposto a obedecer antes de compreender tudo. Não porque Deus exige fé cega, mas porque Ele honra um coração disponível. A disposição interior abre espaço para a ação contínua do Espírito Santo, que guia com paciência e cuidado. Se você sente que Deus está convidando você a confiar mais e controlar menos, isso é sinal de renovação espiritual. A fé está sendo fortalecida para que a escuta volte a acontecer de forma saudável. Quando o coração obedece com confiança, a voz de Deus deixa de ser distante e passa a ser reconhecida com naturalidade no dia a dia. Quando a fé é renovada, algo essencial acontece de forma quase imperceptível. A vida interior começa a se alinhar novamente. Pensamentos, escolhas, desejos e prioridades passam a caminhar na mesma direção. Esse alinhamento não é perfeição espiritual, é coerência interior. E é exatamente nesse ambiente que a voz de Deus se torna mais clara. Muitas vezes, Deus não é ouvido porque o coração está dividido. Quer ouvir a direção de Deus, mas ao mesmo tempo resiste a mudanças. Deseja clareza, mas mantém hábitos que geram confusão. O Espírito Santo trabalha pacientemente para alinhar o interior, não por imposição, mas por convencimento. Ele mostra o que precisa ser ajustado sem acusar, apenas iluminando. Quando esse alinhamento começa, a escuta espiritual se torna mais simples. A pessoa já não precisa interpretar tudo. A direção de Deus passa a fazer sentido porque encontra um coração disponível. Não há conflito constante entre o que Deus fala e o que o coração deseja. Esse acordo interior traz paz e firmeza. A fé renovada entende que ouvir Deus não é um evento isolado, é um estado de vida. Quanto mais o coração se alinha, mais natural se torna reconhecer a voz de Deus nas decisões diárias. Não apenas em momentos de crise, mas também nas escolhas simples, nos relacionamentos e nas atitudes cotidianas. Esse alinhamento também protege contra enganos espirituais. Quando o interior está em ordem, a voz de Deus não se mistura com impulsos emocionais ou interesses pessoais. A direção recebida permanece coerente ao longo do tempo. Ela não se contradiz. Ela não gera confusão contínua. Ela produz frutos de paz e retidão. Se você percebe que seu interior está mais organizado, mais sensível e mais disposto a obedecer, isso é sinal de renovação real. O Espírito Santo está alinhando sua vida para que ouvir a voz de Deus volte a ser algo natural. E quando esse alinhamento acontece, a fé se fortalece e a caminhada se torna segura novamente. À medida que a fé é renovada, o Espírito Santo começa a ensinar algo que muitos ignoram. A voz de Deus raramente se manifesta de forma espetacular. Ela costuma ser percebida de maneira simples, constante e profundamente coerente. Quando o coração está cansado, ele busca sinais grandes para compensar a insegurança interior. Quando a fé está fortalecida, aprende a reconhecer a orientação de Deus nos detalhes. Deus não precisa de dramaticidade para guiar seus filhos. Ele orienta através de convicções suaves, ajustes interiores, paz persistente e discernimento progressivo. A fé renovada aprende a valorizar essa forma de condução, porque entende que Deus deseja comunhão contínua, não apenas momentos isolados de impacto espiritual. O Espírito Santo treina o coração para perceber essas direções sutis. Um incômodo que chama a correção, uma paz que confirma um caminho, uma inquietação que alerta para algo fora de lugar. Nada disso vem acompanhado de medo ou pressa, vem acompanhado de clareza tranquila. Esse padrão se torna cada vez mais reconhecível quando a fé está saudável.
Muitos perdem a voz de Deus porque esperam algo extraordinário o tempo todo. Mas Deus fala com constância a quem aprende a ouvir com atenção. A fé renovada não despreza o simples. Ela entende que Deus governa o cotidiano tanto quanto os momentos decisivos. E essa consciência amplia a escuta espiritual. Quando você começa a perceber a direção de Deus nos pequenos ajustes do dia a dia, isso é sinal de maturidade espiritual. A voz de Deus não precisa interromper sua vida para ser ouvida. Ela passa a conduzir sua vida de dentro para fora. Esse tipo de escuta é estável, segura e profundamente transformadora. Se você sente que Deus tem falado de forma mais discreta, mais consistente, isso não é perda de intensidade espiritual. É crescimento. O Espírito Santo está ensinando você a reconhecer a voz de Deus sem depender de sinais dramáticos. E essa forma de ouvir sustenta uma caminhada firme, mesmo quando os dias são simples. Viver guiado pelo Espírito Santo é diferente de viver tentando decifrar sinais o tempo todo. Quando a fé é renovada, a condução deixa de ser confusa e passa a ser relacional. Você já não caminha perguntando a cada passo se está ouvindo corretamente. Caminha com a certeza de que Deus está presente, acompanhando, ajustando e direcionando com fidelidade. A vida guiada pelo Espírito não elimina dúvidas, mas elimina o desespero. Não remove desafios, mas remove a solidão espiritual. O coração aprende a discernir a voz de Deus no ritmo do cotidiano, nas decisões responsáveis, nas escolhas feitas com paz. A fé renovada entende que Deus não fala apenas para resolver crises. Ele fala para formar caráter e alinhar a vida continuamente. Quando o Espírito Santo governa, a confusão perde espaço, a pressa diminui, a ansiedade cede lugar à confiança. Você passa a reconhecer quando Deus pede espera, quando pede ajuste e quando pede avanço. Essa clareza não vem de esforço mental, vem de comunhão restaurada. A fé fortalecida sustenta essa comunhão sem desgaste. Viver assim traz estabilidade espiritual. Você já não depende de confirmações externas constantes. Aprende a permanecer fiel, mesmo quando o caminho exige paciência. A voz de Deus deixa de ser um mistério distante e se torna uma presença orientadora. Não porque Deus mudou, mas porque o coração voltou a estar sensível. Se hoje você sente que sua fé está sendo renovada e que a escuta espiritual começa a se tornar mais clara, isso é obra do Espírito Santo. Ele não está apenas ajudando você a ouvir Deus novamente. Ele está ensinando você a viver guiado, com paz, maturidade e confiança. E essa forma de viver sustenta a fé em qualquer estação. Tudo o que foi tratado até aqui aponta para uma verdade central. Ouvir a voz de Deus não começa pelos ouvidos, começa pelo coração. Quando a fé se enfraquece, a escuta se confunde. Quando a fé é renovada, a clareza retorna. O Espírito Santo não age para criar dependência de sinais, emoções ou experiências intensas, mas para restaurar a sensibilidade interior que permite reconhecer Deus com paz e segurança novamente. Ao longo desse caminho, ficou claro que o silêncio, o cansaço espiritual e a confusão não são sinais de abandono, mas convites à renovação. Deus nunca deixou de falar. O que precisou ser tratado foi o interior, o desgaste invisível, o excesso de ruído e as distorções que se acumularam com o tempo. E é exatamente aí que o Espírito Santo atua com cuidado, curando, reorganizando e fortalecendo a fé passo a passo. Quando a fé é restaurada, a relação com Deus muda, a oração deixa de ser tentativa e passa a ser comunhão. A espera deixa de ser ansiedade e passa a ser confiança. As decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas pela paz. A voz de Deus já não é algo distante ou raro, mas uma presença constante que orienta, corrige e confirma com amor e firmeza. Essa renovação não torna a caminhada isenta de desafios, mas torna o coração preparado para enfrentá-los sem se perder. Você aprende a ouvir Deus no cotidiano, nos ajustes simples, nas convicções tranquilas e nas escolhas feitas com responsabilidade. A fé renovada não vive de urgência,
vive de relacionamento. Se hoje você sente que o Espírito Santo está restaurando sua fé, saiba que isso é o maior sinal de que Deus deseja se comunicar novamente com clareza. Ele não está longe, Ele está trabalhando dentro de você. E quando a fé é fortalecida, ouvir a voz de Deus deixa de ser um esforço cansativo e se torna uma consequência natural de um coração alinhado, sensível e novamente em comunhão com Ele.